O texto áureo que nos foi dado desde o primeiro dia, então, foi o livro de Provérbios. Quem tiver um exemplar da Bíblia pode apanhar. Provérbios 31. Provérbios 31, o seu verso 10. Qual é o tema que estamos ministrando durante esta conferência da juventude? A mulher de valor não tem preço. Aleluia. É um tema muito interessante, porque ele não chama só a atenção de mulheres, mas também a homens. Porque, que incrível que pareça, o Provérbios 31 foi escrito por uma mulher, foi escrito por um homem. Na verdade, foi escrito pelo rei Remuel. No princípio, né, vamos ver no seu primeiro versículo, a poder descrever que são exortações ou palavras do rei, de conselhos que foram dados por sua mãe. Então quer dizer que se um homem que está a escrever, até acho que o Provérbios 31 está mais direcionado para homens. Por quê? Porque o Provérbios 31 foi o conselho de uma mãe dando para o seu filho, e que ele achou tão valoroso esse conselho que a mãe dele lhe deu, que ele então narrou na Bíblia Sagrada. Então, como se fosse o conselho da mãe de um homem que lhe foi dado. Ele não quer deixar também que os outros homens fiquem sem esse conselho. Então consigo perceber que parece que o primeiro alvo deste provérbio não são as mulheres, porque nós nos focamos muito que o Provérbios 31 é só para mulheres. Não, quem escreveu o Provérbios 31 foi um rei, foi um homem. Ele está narrar o conselho que a mãe dele lhe deu, para dizer tipo, homens, assim como a minha mãe me aconselhou, também quero vos aconselhar, também quero vos narrar aquilo que foi o conselho que a minha mãe me deu. Então, o primeiro alvo deste provérbio não é para a mulher. Não está a dizer que a mãe aconselhou a sua filha, não, a mãe aconselhou o seu filho. Esse provérbios, e já agora, por muitas vezes que os homens saltam, não querem meditar em Provérbios 31. Seria interessante vocês começarem a meditar, porque Remuel, ele escreveu isso, foi aconselhado para sua mãe. Então, acá tem esse conselho da mãe de Remuel para vossas vidas. Porque é conselho para homem, para poder então achar uma mulher virtuosa. Ele vai te mostrar aqui os segredos. Então, para você que ainda não tem um lar formado, ou até se já tens, mas ainda podes encontrar alguns déficits, porque também o homem é a cobertura de casa, ele é a cobertura espiritual da sua casa. Sobre ele está encarregue a vida espiritual da sua família. Diz que a vida espiritual da sua esposa, para quem já é casado, está sobre tua autoridade, está sobre tua responsabilidade. Diz que também tens de dobrar o joelho para orar, então, que também sobre esta mulher que Deus já te confiou, se ache nela a essência de uma mulher virtuosa. Amém, aleluia. E para aqueles que não são casados também, para que você consiga observar nesses oráculos aquilo que é o ideal para a sua futura esposa. Posso ouvir um amém? Amém. Há homens que também se tornem sábios a poder acatar esses conselhos de uma mãe para o seu filho. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tema é: a mulher de valor não tem preço. Mas foi dado então aquilo que é o verso 10 do capítulo 31 do livro de Provérbios. Vamos ler rapidamente, um versículo que é muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em mundo ultrapassa o das finas joias. Em algumas versões do livro de Almeida, a revista corrigida, vai dizer: o seu valor excede aos de rubi. Rubi como uma referência de uma joia muito cara. Amém, aleluia. Pode tomar assim para a igreja? Que eu agora sou a pessoa que vou ficar a única de pé. Vamos inclinar nossa cabeça e orar. Eterno Deus poderoso Pai, graças te rendemos neste dia. Nós queremos que o Senhor, meu Pai, tenha recebido mais uma vez este culto da tarde. Sim, meu Pai, porque o culto é para ti, não é para o homem, Senhor. A beleza dos cânticos é para ti, meu Pai, não é para o homem. Porque nós sabemos que o único, meu Pai, o centro da adoração és tu e deves ser tu. Por mais que em muitos altares já te tiraram, mas nesta tarde nós queremos fazer menção, realçar mais uma vez que a nossa adoração simplesmente é para ti. Que a nossa, meu Pai, canção, o nosso louvor é para ti somente, Deus de glória. Que todo o clamor que neste lugar, meu Pai, tem sido feito é somente a ti e para ti. E que nesta hora queremos ouvir um trecho da tua palavra, Deus. Queremos acalmar mais uma vez de forma contínua, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor fale a cada um aqui presente, para que o Senhor exorte, meu Pai. Nós conhecemos e sabemos segundo a tua palavra, que a tua palavra nunca volta para ti vazia. Antes de fazer o objetivo
a qual ela foi enviada, destinada a fazer. Só a tua palavra é capaz, meu Pai, de discernir, meu Pai, os pensamentos e intenção do coração. Só a tua palavra é capaz, meu Pai, Deus, meu Pai, ir até a divisão de juntas e medula, alma e o espírito, meu Pai. Ela consegue, meu Pai, esquadrinhar, ela consegue achar onde é que está a linha tua tênue, meu Pai, da divisão da alma que é dada por emoções, da divisão do espírito, meu Pai, que é a nossa essência. Só a tua palavra que nos faz separar as emoções daquilo que é espiritual. Então nós aclamamos por ti. A tua palavra fora, meu Pai, enquanto estiver a ser pregada, fala dos nossos corações, curando, libertando, exortando, mas não permita que ninguém neste lugar, papá, possa ser da maneira que entrou, meu Pai. Fala, meu Pai, não te cales, meu Pai, para o povo que te chama seu nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu disse, embora fui um pouquinho longa na apresentação, então vou ser um pouquinho mais breve naquilo que é a exortação do dia. A mulher de valor não tem preço. Da primeira vez que estivemos aqui, falamos um pouquinho daquilo que é o real significado do valor no dicionário, comparando então aquilo que é um preço. É um tema muito peculiar e muito importante, sim, que deve ser muito falado dentro das nossas igrejas, dentro de grupos de oração, ou então encontros mesmo só que tem tido sobre mulheres. O mês de março é um mês que é muito recheado de muitas atividades de mulheres, e é muito importante que se fale de questões como valor, é muito importante que se fale de questões sobre identidade, porque também só conheceremos o nosso valor se realmente conhecermos quem somos. E falar de quem somos, estamos a falar da nossa identidade, da nossa essência, do nosso DNA, quem tu és em Deus, quem tu és na verdade, para quem foste nascida. Agora nós vamos declarar no livro do profeta Jeremias, Deus está a dizer para ele, antes que fosses formado, antes de se formar, não está a dizer depois de se formar, não está a dizer depois da tua mãe engravidar, não, antes da tua mãe engravidar, suponho eu consigo interpretar que antes da mãe dele ficar grávida. Então também posso recuar um pouquinho mais, antes da tua mãe se casar com o teu pai, antes da tua mãe conhecer o teu pai, antes que te formasses no ventre de sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi e as nações te dei como profeta. Está a dizer que Deus o escolheu e conheceu antes dele ser formado. Eu gosto muito que aí nos leva no livro do Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e terra. Criou primeiro o que? Céus, e depois criou terra. Se eu vamos falar de alguma coisa espiritual e depois falar de alguma coisa física, nós vamos ver que desta criação, primeiro a criação é feita no espiritual e depois é que vem a criação física. Se Deus está a falar, antes de você ser carne, antes de você ser físico, Jeremias, eu já te conheci. Quer dizer, antes dele ser carnal, Jeremias já era espiritual. Não, essa palavra não é só para Jeremias, essa palavra é para cada um de nós nesta tarde. Antes de nós sermos pessoas de forma física, nós somos a essência espiritual. Porque, gente, vamos compreender que na criação, Deus sempre priorizou primeiro os céus, depois terra. Deus primeiro cria o espiritual, depois cria o físico. Antes de Deus te criar, Ele quer dizer que Ele já te conhecia, Ele já te escolheu e já te deu as nações por profeta. Ele vai dizer que uns são chamados para pastores, outros para profetas, evangelistas, mestres. E a igreja, o corpo de Cristo, é constituído por esses 5 chamados. Jeremias foi profeta. Possivelmente aqui tem alguém que foi chamado para profeta, mas também olhamos que ainda tem aquilo que é chamado do ministério pastoral, do ministério de evangelista, o ministério então também daquilo que é o mestre, doutor. Então, antes nós estarmos aqui, Deus nos havia conhecido. Eu gosto muito daquilo que vamos começar a narrar no livro de Mateus, que o sacerdote Zacarias, ele está no templo, está a orar. De repente, quando Zacarias então está a orar, a entregar o incenso daquilo que era o ano aprazível ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que Gabriel, o anjo mensageiro do Senhor, vai chegar então naquele lugar até Zacarias e vai chamar: Zacarias, tuas orações foram ouvidas. Como assim? Sim, tuas orações foram ouvidas. Tua mulher conceberá a um filho. Ele vai duvidar um pouco, porque nós conhecemos
depois de casarem, para que Isabel concebesse. Isabel não estava a conceber. Possivelmente naquela altura, quando o anjo aparece para dar mensagem, Zacarias e Isabel já não tinham mais esperança disto, já não acreditavam nisso. Muitos de nós também, tem muita coisa que nós já oramos, já subimos no monte, já fizemos, Deus ainda não nos concedeu, Deus ainda não nos deu. E parece que a esperança, né? Porque diz que a esperança adiada, ela faz o quê? A esperança adiada, ela traz amargura no coração de qualquer pessoa. Aquela pessoa que tudo que ela está pedindo está a ser adiado. Zacarias e Isabel foram jovens durante muito tempo, estão a orar e a gravidez não chegou. Fui nesse ponto para poder dizer algo muito interessante. Eles estavam a orar por um filho, certo, igreja? Eles estavam a orar por um filho, certo? Qual é o nome do filho de Zacarias e Isabel? João Batista. João Batista, aquele que Deus então depois vai Isabel conceder. Mas algo muito interessante e peculiar que eu quero trazer também a reflexão da igreja é que Malaquias, é que os profetas lá atrás já estavam a profetizar sobre alguém. A profecia vai dizer que voz que clama no deserto, escabriei o caminho. Eu quero dizer aqui algo seguinte, também estamos vendo no livro de Malaquias, que está a dizer que eis que enviarei o Espírito de Elias, aquele que abrirá o caminho. Eu quero dizer que João Batista, antes do pai dele e a mãe dele estão a orar, Deus já tinha profetizado sobre ele. Eu estou querendo dizer que a profecia, aquilo que vai acontecer não é tua oração, Deus já reservou na tua vida. Eu estou dizendo que João Batista, ele espiritualmente é mais velho da mãe dele, é mais velho do pai dele, é mais velho do avô dele. Eu estou dizendo que na tua vida não se preocupe, o que você está orando é tão mais velho, a tua bênção Deus já profetizou. Mais de 1000 anos antes, Malaquias vai profetizar sobre João Batista. Zacarias e Isabel estão a orar para algo que Deus já profetizou lá atrás. Eu quero dizer nesta tarde, você tem que compreender quem você é em Deus. Aquilo que Deus já te conheceu e te preservou é mais velho do que você. João Batista era mais velho do avô dele, era mais velho do bisavô dele. Porque eu estou dizendo que a essência primeiro é espiritual, mas depois é que é física. Deus se preocupa primeiro a criar o que é espiritual, mas depois tirando o físico. Não, irmão, não se preocupa, a tua bênção já está no espiritual, já está entregado no físico. Aquilo que Deus entregou para a tua vida, para a tua casa. Tem vezes que nós ficamos, você não tem sua família cheia de problema. A tua oração para comer do pai da tua mãe, Deus já reservou no espiritual. Eu estou dizendo, nós temos que ter ousadia de compreender que Deus não trabalha com pão paga. Antes de Jeremias ser formado, já lhe conheciam. João Batista, antes da mãe dele própria nascer, já lhe conhecíamos nas profecias. Os profetas estão a profetizar há muito tempo sobre João Batista, mesmo Maria, sobre o Messias. Já estão a lhe profetizar lá atrás, profeticamente, espiritualmente, sobre o Messias. É mais velho de Maria, é mais velho de até para Messias é exagero, é mais velho da terra, é idade de Deus, é de Deus, o nosso valor não está na casa que nós vivemos. O nosso valor não está na roupa que nós vestimos. O nosso valor está na essência de quem nós somos. Nós somos seres espirituais. Ontem eu vi uma irmã, ela pregava assim. Ela disse, o ser quando é espiritual, ele pode dar um sítio que é natural, mas alguma coisa sobrenatural tem que acontecer. Jesus nas bodas de Canaã, ele está numa festa terrena, ele está aqui terrenamente, mas quando algumas coisas não estão a ficar direito, ele tem que arranjar, porque para ele percebeu que eu posso ser todo
ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é que habita sobre nós. Ainda não tinha nascido. Eu estou encontrando profecia, só estou entrar lá. Nosso valor é só de entrar. É de perceber quem eu sou. É hora que nós começamos a entrar. A profecia que está escrito, eu estou a entrar. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu estou a entrar. Eu estou por cima, não estou por baixo. Eu estou a entrar. É de entrar. Bíblia, porém, minha mais velha, não sei vocês. Tudo que está aqui eu já encontrei. Mas eu tenho que começar a entrar. Mas só entra quem percebe que isso lhe pertence. Quando nós falamos sobre Romanos, sobre o Espírito que desceu sobre a tua vida, mana, que entrou sobre ti, quem te clamava, Pai. Eu não estava lá, mas eu não vou te chegar e ouvir. Eu estou a entrar, eu sou meu Pai. Está na hora de entrar. Porque o nosso valor está aqui. Está na identidade de quem nós somos, igreja. Está na identidade de que nós realmente somos em Cristo Jesus. Nosso valor, eu falei outra vez, irmã Fernanda, não está nos cabelos brasileiros que chegam até nas costas. É que o mundo vai trazer umas teorias estranhas para você pensar, não, eu mesmo, quando eu começar a trabalhar, não, mesmo eu não trabalhando, eu estou em pôr mão no ventre para mulheres gerarem o meu valor espiritual. Eu estou carregando o sobrenatural de Deus. Eu não preciso de realização física para começar a operar. Nós estamos a viver aquilo que é de Deus. Estamos à espera de muitas realizações físicas. Estamos à espera de muita realização. Tenho que entrar na universidade primeiro. Tenho que terminar os nossos estudos. Tenho que, não, eu vou mesmo começar mesmo uma coisa bem. Só quando eu começar a trabalhar, aí mesmo você dizimista fiel. Honra a Deus no teu pouco primeiro. Aquilo que vai nas tuas mãos, tira assim uma décima parte e dá. Mas ver como é que Ele te abençoará na abundância. É que o mundo nos vende que uma pessoa que tem valor socialmente falando é uma pessoa com posses materiais, é uma pessoa com aspecto materialmente falando limpo. Mas indo um pouco aqui da temática direcionada principalmente para as mulheres, nós vamos perceber. Provérbios deixa dizer: quem achará? Para achar tem que procurar. Quer dizer que para procurar, ninguém procura essa ventunha, porque todos nós estamos a ver. Só se procura algo que não está visível. Só se procura algo que está escondido. E esse escondido, eu consigo entender na revelação. Que é de pessoas que não sabem quem são. Eu vou ser um pouquinho didática nisso, vou me prender um pouquinho aqui, é importante, porque Deus me deixou para mim isso ontem de noite. O mundo lá fora está levantando muitos grupos de mulheres com a batina e a capa de feminismo. Mas eu quero dizer, e esse feminismo tem entrado muito dentro das nossas igrejas, porque aquilo que as feministas fazem do empoderamento feminino tem atraído muitas jovens líderes. O empoderamento, quem não quer ser empoderada? Só está empoderada das fotografias, da mídia social. É a chave do carro na mão. É a make-up, a teoria do batom vermelho. É o salto alto. Isso tem corrompido muita mulher dentro da igreja. É a suposta igualdade de gênero. É o suposto direito igual com os homens. Mas ao mesmo tempo, Deus tem falado a ouvidos daquelas que ainda são sensíveis. Que por outro lado está a se levantar feministas. Sabe por quê? Eu consegui compreender isso quando eu refletia. Deus tem uma promessa. Eu falo diretamente para mulheres. Como nação angolana e África, Deus tem uma promessa de avivamento para o nosso território. Deus tem uma promessa. Eu não estou a falar só por falar. Eu falo na primeira pessoa. Eu me lembro em 2019, no monte do Benfica, aí no campo de golfe. Deus falava ao meu ouvido: Angola,
foste maltratada, muito foste desprezada. Mas este será o dia que muitas nações virão aos teus pés para poder pedir ajuda. Depois eu ouvi os clamores dos montes. É por isso que depois comecei a refletir. É por isso que depois nos montes começou a ter muitos assaltos. Para ninguém mais começar a orar. Nós vamos começar a perceber algumas coisas. Não são só físicas, é mesmo espiritual. Porque quando começaram a se levantar muitos assaltos e roubos nos montes, a gente tem, até hoje, eu tenho um pouquinho de medo. Porque eu já tive um grupo em que nós fomos assaltados no monte, levamos telefones, tudo, e quase violaram pessoas. Mas já ouvimos histórias de que até violaram pessoas. Durante muito tempo eu não conseguia subir no monte por trauma. E eu estava ouvindo Deus falar: filha, eu ouvi os clamores dos montes, eis que cedo virei sobre vós. Porque existe uma reserva profética sobre o ventre da rainha de Sabá, que é a África. E olhando para as mulheres, eu pude compreender de forma profética também que sobre as mulheres está depositado algo, líder. Que a mulher africana é uma mulher que preserva muita cultura. A mulher africana é a mulher que ainda não se desviou em termos de vestimentas totalmente. Você vai na Europa, já não veste mais roupa que não é só já metade de roupa. Vai na América, a mesma coisa. Só ficou a Ásia, também se desviou. Temos que começar a perceber as coisas espirituais que estão aqui aos nossos olhos. Mas sobre a África, já tem uma reserva moral. Já estamos nos panos, já temos na cobertura. Deus está a preservar algo sobre as mulheres africanas para impactar o mundo. Daqui a pouco vamos começar a realizar cruzadas lá para novamente impactar a Europa e a América, para trazer de novo aos pés. Eu não estou falando de criança. Mas há necessidade que as mulheres se posicionem. A profecia é estendida também para homens, mas hoje eu quero falar mais para as mulheres. Essa reserva cultural que nós temos sobre nossos corações, essa reserva cultural de educação da cultura africana não foi de propósito. Foi de propósito. Para Deus nos guardar como uma reserva moral do mundo. 2019, estava eu no monte do Benfica. Vou dar mais um testemunho de uma visitação que Deus me deu. Orávamos por uma serva do Senhor, uma evangelista, uma missionária. Depois Deus disse ao meu coração: filha, não é só sobre ela. Eis que vem um tempo que eu levantarei várias mulheres que vão impactar esta nação. A minha colega falou comigo ontem, e que ela teve uma visão muito grande, que ela via várias mulheres num altar profetizando sobre a nação. Não estou a meter os homens escuros, porque eles são nossos líderes. Vou meter bem aqui. Eles são nossos líderes, nossas coberturas espirituais, o cabeça que Deus colocou sobre os seus lares e sobre liderança sobre nós mulheres. Mas Deus falava muito de mulheres. E eu consegui perceber algo, líder. Deus tem uma promessa. Ele quer usar muitas mulheres para impactar de forma diferente. A cultura que já não se... A reserva que a Europa já não tem. A reserva que as mulheres americanas já não têm. Deus ainda guardou sobre as mulheres africanas. Elas vão impactar vidas de outras para resgatar de volta a essência da natureza. Só que no meio disso tudo tem surgido um movimento chamado feminista para poder trazer confusão naquilo que são as teorias reais. Da mesma forma que o feminismo tem se levantado, é hora, mulheres, de nós nos levantarmos para trazer aquilo que é a realidade. Abater as teorias feministas. Não existe igualdade de gênero, homem e mulher. Deus criou, não vai dizer criou os seres, não. A palavra de Deus diz criou homem e mulher, os criou, seres diferentes. Fez primeiro o homem, depois a costura tirou a mulher, que diz que és que lhe faria uma disjuntora e toda uma ajudadora sábia. Somos seres diferentes, com essências diferentes, e sobre nós mulheres é depositada uma essência muito linda: a sensibilidade espiritual, a sensibilidade emocional. Eu gosto muito de uma mulher que a Bíblia não relata muito, só relata assim num trechozinho de passagem. Mulher de Herodes. A palavra de Deus diz que quando levaram Jesus até o rei Herodes, antes de Herodes tomar uma decisão, a mulher dele foi atrás e disse: não entres na causa deste justo, porque ontem de noite tive um sonho com ele. Eu estou a dizer que Deus está a separar essas mulheres. Depois da palavra, então, foi quando o rei Herodes trouxeram água, ele lavou as mãos sobre a causa de Jesus. Herodes não meteu a mão na causa de Jesus porque tinha uma mulher sensível, uma mulher posicionada, que lhe chamou
que a mulher feminista quer retirar e quer meter mulheres masculinas. Não, masculino é só o homem. Mulher para ser feminina, com a essência natural de sensibilidade. O mundo quer roubar isso para poder estragar. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, que tem despertado mulheres, e que eu permita-me ser boca de Deus para a tua vida. Mulheres estão aqui. Não se deixem levar pelas teorias feministas. É tão satânica e diabólica como o nome que elas deram. Não é isso que Deus preparou para a sua igreja. Existe uma necessidade das mulheres se levantarem e se posicionarem nos ministérios que Deus chamou. Nós, quando lemos para o de Provérbios 31, falava eu com a irmã de Elisa. Ele é muito a exortação para uma mulher casada, uma mulher sábia. Eu acho que estou a ser muito longa, daqui a pouco você terminar, só queria partilhar mais uma coisa rápida. E na ontem falava com a minha cunhada, ela me perguntou, Filiberta, o que é que tu percebes sobre submissão? Ficamos a falar o que é realmente submissão. E ela disse, eu percebo que a submissão, como dizem, submissão, está sobre uma missão. Aquela pessoa que é submissa, ela está sobre uma missão. É como uma empresa, ela exortava do pensamento dela. A empresa tem um dono. A pessoa que cria a empresa, ele deixa uma visão para a empresa. Ele põe um diretor, depois põe um vice-diretor. E esse diretor tem que seguir a visão da empresa. E o vice-diretor é o auxiliador do diretor para poder seguir a mesma visão da empresa. Eu estou falando aquilo que Deus é o dono do mundo. Ele colocou homens para dirigir como diretores. E colocou mulheres como vice para ajudar essa direção. Mas todo mundo tem que andar na visão do dono, na missão do dono. Existe uma missão para a igreja de Cristo Jesus. Mas cada um tem que saber que a diretoria é dos homens e que a vice-diretoria é da mulher. Mas ninguém pode sair da visão. Porque a primeira vez que aconteceu isso na Bíblia, o mundo se destruiu. Deus tinha uma instrução para o mundo. E ele deu a Adão e Eva. Adão era o diretor. Eva era a vice-diretora do jardim. Mas Eva, a vice-diretora, não seguiu a visão do dono. E o mundo se destruiu. Sabe por que as famílias têm se destruído nessa sociedade? Porque as mulheres não estão mais a seguir a visão do dono. O feminismo vem distorcer aquilo que é a visão de Deus. E toda mulher que se alinha a esta visão, ela está a destruir a si mesma, a sua própria essência, e está a destruir a sociedade. Posso ouvir um amém? Amém. O nosso valor não está na essência material. E na espiritualidade, a mulher foi criada para ser adjutora, para ser ajudadora idônea. Estivemos pregando aí na sexta-feira sobre adorador verdadeiro. E sobre a adoração verdadeira também nos chama a todos podermos adorar. Eu penso que já partilhei aqui isso. Mas queria fazer novamente a menção. Uma situação que Deus tem me dado. Eu casei só em setembro do ano passado. Sou nova na essência do casamento. Eu vim com muita teoria, mas na prática as coisas são diferentes. E Deus tem me deixado para mim muita coisa. Então eu aprendi muita coisa. Que nós, cada um tem que ficar no seu canto. Cada um tem que servir na sua área. Como eu disse, o propósito da igreja está muito anexado aos chamados distribuídos dos ministérios de cada um. Mas quando vamos com o tema mesmo para a mulher, então deixa eu falar mais para mulheres. Quando vamos naquilo que é a essência da mulher, vamos dizer muito que as solteiras cuidem da casa do Senhor, mas as casadas cuidem do seu lar. Metendo aqui um ponto entre parênteses, mas não é só para as mulheres. Diz também aos solteiros e aos casados. Casados a sua casa, os solteiros a casa de Deus. Mas eu tive assim falando com uma serva de Deus. Ela também é casada, casou-se recentemente. Está quase um ano de casada. Ela estava preocupada da sua busca a Deus, da sua essência, que não conseguia buscar de verdade a Deus. E quando eu falava com ela, dizia, mano, eu não consigo mais, não tenho conseguido buscar muito a Deus. Não tenho mais tempo para orar como eu orava. Agora tenho uma criança, está sempre a chorar. Tenho que arrumar a casa, não consigo frequentar os ensaios de forma constante. Não consigo estar sempre presente. Deus ministrou algo para mim, que eu partilhei com ela, mas Deus já disse para mim todos os dias também. Livro de Números. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer, vou criar 70 anciãos para te ajudarem no governo.
Deus listou 70 homens. Quando vai narrar então a palavra de Deus, vai dizer que 68 desses homens foram no lugar do encontro, no dia que estava marcado, na hora que estava marcado. Porém, 2 desses homens não estavam, ainda estavam no acampamento, na tenda. E eu percebi algo. Deus alista as pessoas irresponsáveis. Não. Deus alista as pessoas que não têm compromisso. Mas a palavra de Deus diz que quem alistou aqueles 70 foi Deus. Porém, só 68 mano, que estavam lá presentes. 2 daqueles homens não estavam presentes. Eu comecei a raciocinar. Deus não alista qualquer pessoa. Deus não alista pessoas irresponsáveis. Deus não alista pessoas que não têm compromisso. Muitas vezes eles podem não ter no passado, mas Ele vai lhes moldar para que eles tenham compromisso com a obra dele. E já estavam alistados para receber da mesma unção e graça sobre Moisés. Diz a palavra do Senhor que quando a unção foi retirada de Moisés, foi escrita para aqueles homens, todos eles começaram a profetizar e a orar, incluindo Eldade e Medade, que não estavam no lugar de encontro. Sabe, estavam onde? Na tenda, que eram as suas casas no deserto. Deus me deixou para mim, sou mulher casada. Não se preocupe em chegar na igreja cedo. Não se preocupe com a irmã que está às 5 horas por ser solteira. Sabe por quê? O teu ministério não é aqui onde começa no teu lar, em casa. E ele começou a me dizer, enquanto você estiver em casa, arrumar a tua casa, quem te alistou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te deu casamento e família foi Deus. O mesmo Deus é o Deus de Eldade e Medade, que mesmo eles não estando lá no lugar de encontro, eles também receberam a mesma unção de quem estava. As mulheres que não se preocupem em chegar aqui na igreja, a mesma graça de quem recebe aqui na igreja. Você quando estiver em casa, arrumar a tua casa, a lavar a louça, o teu primeiro ministério, a mesma unção, a mesma proporção, a mesma graça profética. Deus vai te ungir na tua casa. Não corra à toa. Temos que entender as prioridades e a escola espiritual. A mesma unção de 68 caiu sobre todos. A mesma unção em graça sobre as solteiras que podem chegar às 5 da manhã. Antes de você chegar, tens que limpar o chão. Começa a espiritualizar mais o teu trabalho de casa, o teu lar. Porque a tua adoração começa na tua casa. Enquanto as solteiras já estão aqui a orar na oração em língua, a tua oração é lavar louça, é limpar o chão. A mesma graça, ouçam com cuidado, a mesma unção que encheu os 68, encheu para mim Eldade e Medade que não estavam presentes. Quem te chamou foi Deus. Mas Deus, quando te chamou, te disse que você, como casado, quem é casado? Olha que maridão entra. Quem é casado? Olha que maridão entra, irmãos. Somos poucas. A mesma graça e unção. Mas também isso é muito bom para a preparação das solteiras. Existe um tempo para todas as coisas. Deus, você precisa ministrar. Temos visto hoje na igreja mulheres que deixam sua casa suja, sua casa tirada. Estão a pensar que a graça e a unção é para receber no altar. Não tiveram entendimento que existe mais espiritualidade na louça que você lava em casa e o chão que você arruma. Eu disse, uau, Deus, nunca ouvi isso de ninguém. E eles sabem que nós partilhamos. Existe uma espiritualidade muito grande. Quem é que é mãe? Eu ainda não sou mãe. Agora estou casada, mas eu não sou mãe. Sobre vocês foi confiado algo muito grande. A palavra nos diz que filho é herança do Senhor. Quem é que não quer receber a herança do seu pai? Se o teu pai for Deus, é o dono do ouro e da prata. Quer dizer que a herança dele é muito grande. Para dizer que filho é herança do Senhor. Então, o teu filho, mano, Deus te deu a herança dele para você cuidar. Você tem que perceber quão espiritual é isso. Não estou falando a herança do teu pai que tem 10 milhões de contas. Não estou falando a herança de Deus. Deus te deu para cuidar. E há mães que não cuidam do filho devidamente. Não dão banho no filho devidamente. Não trocam no filho devidamente. Estão a correr para a igreja. Não, a tua espiritualidade está lá. É por isso que vemos muitas mulheres no altar, dormem na igreja, não recebem nada. O demônio que ela deixou vai encontrar todo mundo lá na casa dela. Porque ela não conseguiu perceber, tem entendimento quais são as suas prioridades. Estou precisando ficar aqui dormir na igreja e arrumar a tua casa. E quando você faz o papel de mulher lá em casa, ela não a tua adoração, ela não a tua espiritualidade. E você começou a entender, tem muitas mamães de madrugada, dormem bem na igreja. Mas aquele demônio mesmo continua a fazer
criou para algo muito belo e bonito. Nós não precisamos de lugares dos homens. Não precisamos de igualdade. A acessibilidade e o valor que Deus deu sobre nós é para ser mesmo esta retaguarda, para cobrir a retaguarda. E uma mulher, quando olha, ela muda gerações. Ontem pregava num grupo no WhatsApp, eles deram o título, o impacto da mulher que ora. Falamos sobre Ana. Ana é uma mulher que mudou destinos. No capítulo, nos versos anteriores, antes de Ana subir ao templo para orar, diz a palavra de Deus que todos os anos, Elcana e as suas duas mulheres e seus filhos subiam para o templo para oferecer sacrifício. Diz a palavra que Penina, todos aqueles anos, quando ela subia, gozava com Ana. Sabe o que Ana fazia? Chorava. E também não comia. Mulheres sabem bem o que é isso, ficar sem comer, tem mais chorar, bem emocionada. Mas Ana pode representar muitas mulheres hoje, muitas mulheres que foram ontem. Mas quando Ana percebeu que, através dela, Deus colocou algo nela que pode mudar destino. Nós mulheres, quando percebemos o que está sobre o nosso ventre, nós até estamos a falar de Samuel, mano. Se ela não continuasse a chorar, não comer, nós não íamos conseguir falar sobre o profeta Samuel. Samuel foi um profeta que mudou o destino de uma nação. A nação de Israel estava desviada. O sacerdote Eli e os seus filhos estavam a corromper o templo do Senhor. Deus teve que levantar um Samuel para mudar, limpar o altar, mudar aquilo que eram os escritos, voltar o povo a essa adoração. Mas porque uma mulher decidiu se posicionar, decidiu parar de lamentar, parar de ligar para a amiga, para chorar, parar de ficar, não, eu tenho que ficar sem comer se tiver a jejuar. Eu não posso oferecer minha falta de comer nas pessoas. Porque o meu marido te deixou, lamentar é lamentar, chora é chora. Somos sensíveis, é normal que você tenha uma lágrima. Mas a palavra de Deus diz que a Ana, sempre que isso acontecia, chorava. Até o dia ela perceber que é de joelho dobrado que eu mudo situações. É de joelho dobrado que nós mudamos situações. Houve uma mulher também, Esther. A Bíblia nos explicar que Esther, quando o seu primo mais velho falou com ela percebeu, não. Eu afinal tenho um poder, não é só beleza, não é só corpo, não é só porque me escolheram como rainha. Minhas moças, vamos jejuar, vamos dobrar o joelho, nosso povo vai ser salvo. Eu estou a falar com mulheres aqui que estão a perceber, não é só Ana, não é só Esther, sou eu, é você. Hora de dobrar o joelho e começar a orar e jejuar para mudar a nossa nação. Deus toca em Angola, Deus toca em Luanda, Deus muda o nosso destino, Deus muda. Existe, livro do Romano nos diz, a natureza clama a manifestação dos filhos de Deus. Mulheres, está na hora de nos posicionarmos no jejum, na oração, para mudar destinos. Ana percebeu que sua profeta dela tinha, o vento de Ana tinha profeta. Quer dizer, do vento dela saiu um profeta. Mas dentro do profeta tinha a profecia. Dentro da profecia tem restauração, tem libertação. Você está vendo que eu comecei? É porque uma mulher se posicionou. Do ventre dela saiu um profeta. Dentro do profeta tem profecia. Dentro da profecia tem cura, tem libertação, tem restauração. É necessário que uma mulher se posicione para que haja libertação dentro do povo, no meio do povo de Deus. Para que haja restauração, cura. Uma mulher deve se posicionar. A gente pode se colocar em pé. Aleluia. Já na hora de nós nos posicionarmos como verdadeiras Esther, como verdadeira Ana. Eu amo o cântico de Débora. Eu amo o cântico de Débora. E por vezes eu sou muito ousada a orar. Débora, quando estava orando pela Israel, ela falou: eu me coloco como mãe de Israel. Ela não falou irmã, ela não falou filha. Ela percebeu que ela tem poder de maternidade. Nós vamos poder dizer: o homem não. Eu não estou falando com mulher espirituosa aqui. Eu estou falando com mulher espirituosa aqui. Que também tem poder para gerar turbulência no inferno. Eu vou dizer que este vos dá poder e autoridade para pisar serpente e escorpião.
Quando nós estamos a romper situações, temos que dar uma fé gerada. Vamos orar para o Senhor de Isabel e Maria. Quando é romper, mana, tem coisas que tu tem que sair, vou falar do tipo, do natural para o sobrenatural. Maria e Isabel. Maria era virgem. Virgem pode dar filho, não tem que se envolver. Mas em situações, Maria, Deus